Paz do Senhor, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical. Eu sou Cibele Reis e estaremos juntas para mais uma pré-aula da classe de adolescentes com faixa etária entre 13 e 14 anos. E na aula de hoje nós vamos abordar a lição de número 11, que tem por título A Importância da Fé. O nosso texto base se encontra, a leitura bíblica se encontra no livro de Efésios, o capítulo 2 e os versículos de 8 a 10. Querido professor, na aula de hoje, para quem me conhece, sempre vê que eu trago sempre algum visual, alguma coisa, mas para a aula de hoje vamos focar um pouquinho, de fato, na palavra e no discorrer do texto, tá? Mas aí, para o seu estudante, para receber o seu aluno, esteja sempre atento com aquele olhar amoroso, com aquele olhar gentil e humano, para receber bem esse adolescente, demonstrando um pouco de carinho, um pouco de afeto, que afinal de contas, isso é o amor de Deus. Amém? E vamos lá. Na aula de hoje, queridos, nós temos o texto do dia. Ele se encontra em Hebreus, o capítulo 11 e o versículo 6. Diz assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. É uma palavra bastante importante, esse tema traz para a gente uma reflexão muito importante acerca de o que é a fé. Falando nisso, os objetivos da nossa lição, eles vão passar aqui em 3 objetivos. O deles passa a definir o que é fé, mostrar por qual razão a fé é importante para o crente em Jesus e explicar como desenvolver a fé em Deus. Nesse primeiro momento, querido professor, o que a gente pode estar fazendo? Reunir os estudantes ali, os alunos, né, os nossos adolescentes em grupo, em equipe, e cada um vai ali estar falando sobre o que é a fé. E aí deixe que eles tragam à tona o que eles entendem, o que eles expressam ou o que eles compreendem sobre o que é a fé. E logo em seguida, a gente já discorre sobre o texto da nossa lição de hoje. Quando a gente vem, meus queridos, para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente se pega ao texto descrito no livro dos Hebreus, né? Que é um texto muito agraciado. Todo o capítulo 11 de Hebreus, ele discorre sobre o que é a fé. E ele já começa, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, o que é que o nosso adolescente ele compreende sobre fé? O que é que ele compreende sobre ter fé? Ter fé em quem? Não é verdade? Então, de uma forma geral, o que é a fé? Então, como a gente bem pontuou, toda essa nossa lição nós estaremos trazendo como texto base aqui esse texto de Hebreus. Muito bem. No primeiro ponto aqui, a gente trata o que é a fé. Dentro do ponto do que é a fé, a nossa lição ela destaca que a fé é uma certeza e uma segurança no caminho. Ora, a fé é uma certeza, mas uma certeza em quê? Né? São pontos que você pode estar indagando aí dentro da sua sala para trazer esse adolescente de uma forma interativa para que ele possa também estar participando do processo e da construção da aula como um todo. Isso vai trazer e reter a atenção dele com você. Mas aí, para você, o que é a fé? Né? São pontos que a lição ela destaca para nós. Queridos, uma coisa que eu acho muito importante a gente destacar, quando o escritor aos Hebreus, ele pontua a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Né? A gente já começa a observar aqui que o crente, de fato, sem fé, não tem como ser cristão. Se você é um cristão que não explora essa fé, que não tem essa fé de fato devidamente, genuinamente completa, é uma coisa que não tem muito conceito.
não é verdade? Então, a gente começa observando o seguinte: é a plena confiança de que Deus está no controle de tudo, né? E a lição ela traz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que essas coisas existem, mas que não podemos ver. E aí é onde a gente traz: o cristão verdadeiro, ele precisa ter fé, porque nós servimos a um Deus invisível. Nós servimos a um Deus que não se pode ver com os olhos naturais, não é? Com os olhos carnais, nós não podemos vê-lo. Sobretudo, nós temos a certeza de que ele existe. E o que prova que o nosso Deus ele existe? Tudo que está ao nosso redor. É essa convicção que o nosso adolescente ele tem que ter. Impossível agradar a Deus. Isso está, inclusive, no versículo 6 do capítulo 11. Não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Por quê? Justamente, até o próprio Deus, na sua essência, não se faz parecer aos olhos naturais. Então, nós temos que ter a fé de que o nosso Deus, ele existe, de que o nosso Deus é grandioso, de que o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso e é ele quem traz para nós essa certeza e essa convicção. Ao acordar, nós abrimos os olhos. Quem nos permite isso? Deus. Ao dormirmos, nós descansamos e repousamos e habitamos em segurança. Quem garante isso? Deus. Quando a gente olha toda a natureza ao nosso redor, nós enxergamos nisso Deus. Então, por mais que outras pessoas, ou por mais que a ciência queira provar algo que seja específico ou científico, né, querendo inutilizar, digamos assim, inviabilizar a verdadeira identidade de Deus, né, por mais que a tecnologia esteja avançada, esteja querendo criar algo que só o Criador fez até então e todo mundo queira reconstruir ou reconstituir, enfim, por mais que o homem hoje tenha a sua inteligência avançada ao ponto de querer reproduzir o universo, nós sabemos que quem criou todas as coisas foi o nosso Deus. Então, nós, enquanto cristãos, nós temos que defender essa nossa fé. E a nossa fé em Deus, ela tem que ser uma fé maciça, uma fé de fato que seja ali embasada, né, dentro das Escrituras. E aí a gente traz também a questão do segundo ponto, que é uma segurança de caminho, né? E uma parte do texto destaca assim: a fé não é um absurdo, ela não é um sinal de falta de inteligência ou razão, né? Ao contrário, como afirma um grande teólogo, é impossível crer sem pensar. Entretanto, a fé é maior que a razão. E justamente por isso, para alguns, ela pode parecer loucura, porque nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós vemos acompanhando aí as últimas lições, não é, que trata justamente da salvação. Então, nós somos um povo escolhido, nós somos filhos de Deus, estamos aqui de passagem, por esse mundo temos uma missão, mas a nossa certeza é de que Jesus ele vai voltar e vai nos levar para onde ele está, para as moradas celestiais. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa convicção e temos que ter fé nisso, né? Muitas vezes o mundo, que também é um outro ponto que foi destacado na lição da semana passada, onde trata dos inimigos de Deus. Deixa eu só recapitular com os irmãos, onde trata dos inimigos de Deus, né? E falava do tentador, do mundo e da carne. Justamente esses inimigos de Deus, dos filhos de Deus, estão aí a todo momento querendo provar e provocar em cada um de nós o quanto nós somos fiéis a Deus e o quanto nós temos fé em Deus de fato, não é? Então, o que acontece? Os nossos adolescentes, eles são postos à prova na sua fé cotidianamente, seja em casa, seja na escola, né? Seja no seu ambiente ali com os seus amigos. Tudo isso faz parte de um plano do inimigo para querer provar e para querer testar a fé, né, a convicção dos nossos adolescentes, também a nossa, né? Mas aí o que a gente pode destacar? Que
Na semana passada a gente viu justamente sobre esses inimigos dos filhos de Deus, né, que traz aí toda essa forma de provocar, de testar. E aí a gente encontra também na ciência, no avanço da tecnologia, pessoas, né, que chamam ou que destacam ou que caracterizam o povo de Deus como nécios, como loucos, como pessoas que não têm o intelecto perfeito, ou como pessoas que faltam inteligência, pessoas sem razão, mas, como eu falei na minha fala inicialmente, nós não somos daqui. Então, se nós acreditamos em um Deus que não é desse mundo, é um Deus maravilhosíssimo, grandiosíssimo, e acreditamos na sua palavra, então, de fato, para quem não está dentro desse universo divino, celestial e espiritual, de fato, as coisas celestiais vão parecer loucura, mas que os nossos adolescentes, eles recebam as orientações, né, devidas, corretas, e que tragam de fato esse ensinamento para dentro de si, para que eles possam combater, né, todas as ciladas, todos esses testes, para que eles venham combater todas essas provocações que o mundo e que os inimigos dos filhos de Deus, eles oferecem aí, o tentador, a carne, tudo querendo tirar a sua paz, fazendo-o perder a salvação, que os nossos adolescentes eles tenham de fato confiança, certeza de que a fé em Deus ela é única, a fé em Deus ela é necessária e a fé em Deus ela é de fato algo que temos que ter, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se não tem fé, muito provavelmente essa pessoa não é cristã. O outro ponto que traz aqui também a nossa lição é por que é importante a fé, né? Então, a salvação é pela fé, a fé nos impulsiona ao bem e a fé nos conduz ao futuro. Então, esse é o segundo ponto que destaca a nossa lição. Como a gente já pontuou, a salvação é pela fé. Só seremos salvos se de fato tivermos fé em Deus e acreditarmos no sacrifício que o Senhor Jesus ele fez conosco, acreditar no plano perfeito de salvação que Deus ele traçou para nós. Não é que a gente também já vem discorrendo aí ao longo das últimas aulas. Então, Deus ele ele criou um plano perfeito, né, para a salvação. O plano da redenção de Deus foi perfeito e ele cumpre esse plano completamente quando Jesus vem e faz novamente, reativa novamente, né, e reata novamente essa aliança de Deus com o homem que havia sido perdida por conta do pecado. Então, somos salvos pela fé no sacrifício de Jesus, no sacrifício que ele fez por nós, completando o plano da salvação que o nosso Deus ele criou tão perfeitamente. Então, a fé nos impulsiona ao bem. E aí a gente destaca um ponto aqui que acho interessante a gente destacar. A fé ela nos impulsiona ao bem e, consequentemente, a fé nos conduz ao futuro. Impossível a gente encontrar uma pessoa que seja de fato cristã, que tenha de fato a sua fé em Deus e não propague esse amor, não é? A própria Bíblia ela já relata, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que está lá no céu, que eu nunca o vi com os olhos naturais, mas eu desprezo o meu irmão que está aqui do meu lado, eu escanteio aquele irmão que está comigo no dia a dia, eu não trato bem, eu não trato com amor, não procuro saber como é que está. Então, os nossos adolescentes, eles já têm que começar desde cedo, desde a nossa educação infantil, ali no departamento infantil da igreja, já tem que ser explorado e trabalhado toda essa questão da fé e do conceito e da concepção que a fé ela traz para nós que somos cristãos, né? Então, desde pequenininho a gente tem que ser orientado a isso. Então, se nós temos fé em Deus e se nós somos do Criador, nós acreditamos nisso, nós temos que ser espelho do Criador, nós temos que ter o reflexo do Criador. Então, isso nos impulsiona a fazer o bem, a estar sempre motivado a fazer e praticar sempre o bem. E o futuro, porque se eu tenho fé em Deus, eu estou aqui com Deus, eu vou sempre idealizar coisas boas e promissoras, porque Deus ele
cumpre as suas promessas. Um outro ponto que eu destaco com isso também é a questão de depositar as nossas esperanças nas nossas expectativas. Muitas vezes, a gente acredita que Deus ele nos fez uma promessa, mas às vezes é apenas uma emoção que é nossa, é algo que nós estamos desejando, é algo que nós estamos almejando. E, sobretudo, o que é que acontece? Acaba se frustrando porque aquela promessa que seria então Deus que tinha feito não foi cumprida ou não foi cumprida da forma que você esperava. Mas aí é onde entra a questão de você avaliar o que de fato são as promessas divinas, o que são as promessas divinas, né, as promessas de Deus, e o que são as expectativas que a gente deposita nele. Nessas esperanças, né? Às vezes é algo que a gente quer e é muito bom a gente frisar isso com os nossos adolescentes, porque eles estão naquela fase de sempre querer, de querer alguma coisa a mais, de idealizar, né? Estão construindo de fato uma perspectiva. Então, a gente tem que orientar os nossos adolescentes sobre isso, né? Que o nosso futuro tem que estar em Deus. A nossa fé em Deus, ela tem que estar sempre para além, como a gente observa Abraão, Moisés, Davi, Paulo, que seriam esses homens sem a fé? Seriam apenas homens, né? Mas a própria Bíblia ela relata no o 11, o capítulo o 11 e o versículo 13, ele diz: todos esses homens morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas eles vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Né? Então, o que a gente consegue observar aqui, que Abraão recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação. Ele não chegou a ver toda essa grande nação, mas ele teve fé. E pela fé que Abraão ele teve, né, dessa grande promessa que o Criador falou para ele, hoje a gente vê se cumprindo tudo isso. Não é? Então, ter fé nem sempre... a gente tem que ter muita atenção nisso, de que ter fé não é necessariamente nas expectativas da gente e nos nossos planejamentos, mas ter a fé em Deus é acreditar que Ele conduzirá a nossa vida da melhor maneira e do melhor formato que Ele idealizou para nós. Por isso que muitas vezes as pessoas acham que nós cristãos somos pessoas que não temos muita inteligência. O pessoal que falta juízo, acredita tanto em Deus e entrega tudo na mão de Deus. Mas para nós que somos cristãos, a gente sabe que isso faz muito sentido, porque a nossa vida sem Deus é nada, e sem Ele, nada de fato a gente consegue fazer. Tá? E com isso a gente já entrou aqui desenvolvendo a fé. Quando a gente fala do fé versus sentimentos, a gente já discorreu sobre isso, para que a gente não misture, né, esses sentimentos. Existem os sentimentos que a gente deposita as nossas percepções dentro das nossas expectativas, e com isso acha que a fé se acabou, a esperança se perdeu, nada disso. Deus, Ele é Deus, Ele cumpre o seu propósito na nossa vida, Ele cumpre na minha vida, Ele cumpre na tua vida. Basta simplesmente a gente crer e acreditar e ter fé, né, em Deus, porque Ele tudo pode fazer. E os sentimentos e as emoções, tudo isso a gente lança diante de Deus, para que a gente não fique frustrado caso alguma das nossas expectativas não sejam atendidas. E crescer na fé. Como é que a gente cresce na fé, irmãos? Como é que a gente cresce na fé? Buscando a Deus. Porque Deus, Ele é amor. E Ele quer que nós estejamos com Ele com uma intimidade. Eu não consigo confiar numa pessoa se eu não a conhecê-la. Não é assim? Eu não consigo acreditar numa pessoa se eu de fato não saber ou não souber a procedência dessa pessoa. Então, quanto mais o ser humano se aproxima de Deus, mais a gente consegue depositar ainda mais a sua fé, a nossa fé. A nossa fé ela aumenta à medida em que nós nos aproximamos de Deus. Amém? Então, apenas lendo a conclusão aqui, a gente tem assim, aprendemos hoje sobre a importância da fé para a nossa vida. Através dela, compreendemos que Jesus nos ama, morreu por nós e um dia Ele voltará a fim de nos levar para junto deles para sempre. E pela fé que entendemos, pela fé que entendemos que
deseja sempre o melhor para nós e, por isso, devemos confiar completamente e plenamente no seu poder e a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Então, creia em Deus e você verá o sobrenatural. Amém? Que Deus nos abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.